O terceiro ponto nosso seria patrimônio. patrimônio. Porque assim, ó, tem uma coisa que é interessante, que o empreendedor vive naturalmente, que é o lastro. O lastro é aquilo que te protege contra as adversidades. Tá? Então, assim, o que eu digo sempre? Que você, quando tem lucro, você tem que ter lucro suficiente para construir um patrimônio por ano. Se você construir um patrimônio por ano, em 10 anos você tem 10 patrimônios, você está coberto. Você está lastreado. Se alguma coisa der errado, você tem como se salvar. Sim. Eu quero só dar um exemplo aqui. O Brasil viveu nos últimos 10 anos 42 crises. Entre crises maiores, que são essas que dão na mídia o tempo todo. Sim, que pandemia, a gente conhece, que a gente viu. Sim. Então, assim, você fala, não, mas só teve 3 crises. Não teve. Não. Teve muito mais. Toda vez que alguém abre a boca para dar uma notícia ruim, que o dólar dispara, você vive uma crise. O polo industrial de Manaus hoje está vivendo uma crise. E agora com essa guerra, né, da Ucrânia e Rússia, crise. Isso tende a piorar. Infelizmente, tende a se manter, pelo menos, da forma como está, até que isso se resolva. O fato é que assim, o patrimônio ele é uma obrigação para a pessoa que pretende ir para o próximo passo, que é não depender mais nem do empreendimento que ele criou e nem do emprego que ele tem. Então, assim, essa transição, e aí eu costumo dizer que assim, ó, o patrimônio é o muro que separa você, trabalhador, seja no teu negócio ou no negócio com alguém, né, e as maravilhas de quem consegue fazer dinheiro sem ter que levantar todo dia às 6 horas da manhã. Ótimo. Quando a gente fala de patrimônio, você está falando do quê, Everaldo? Eu estou falando de livro, estou falando de direitos autorais, por exemplo, é um patrimônio. Vamos falar de um intangível primeiro, né? Música, letra de música, royalty que você recebe. Estou falando só de intangíveis aqui. Tá. E os tangíveis que a gente conhece. Tem um terreno, carro, casa. Terreno. A reserva bancária é um patrimônio, né? Ações é patrimônio. Reserva bancária é um patrimônio. Isso. Então, assim, você tem vários tipos de patrimônio. Ah, eu tenho uma poupança. É um patrimônio? É um patrimônio. Sim. Né? Ah, eu tenho um VGBL, eu tenho uma aplicação de longo prazo. Sim. Que eu só posso retirar daqui 2 anos. É um patrimônio? Certeza. Certeza. Quais os patrimônios você recomenda para uma pessoa? Vamos dizer, eu vou ter 10. Quantos seriam tangíveis, quantos intangíveis, quantos reserva monetária, vamos dizer assim? A resposta para isso é liquidez. Liquidez, isso. Liquidez. Porque liquidez. Assim, ó, o que define... O que é liquidez? O que define se a pessoa tem patrimônio ou não é a capacidade dela de ser líquido. Sim, de transformar aquilo em Exatamente. Dinheiro, né? Exatamente. Se você comprar um imóvel, por exemplo, compre um imóvel que te permita vender ele de maneira mais rápida possível. Porque assim, a tua poupança é fácil. Você baixou na conta, já está lá. Isso. Então assim, ó, patrimônio tem que ser o mais líquido possível. Por quê? O mundo só respeita quem tem liquidez. Tá. Não adianta você ser bilionário, se você não consegue comprar um cafezinho ali na esquina. Certo. Entende? Então, assim, ó, o patrimônio não é qualquer patrimônio e nem é de qualquer jeito. Sim. Tá? Tem que ter aí a orientação de um profissional financeiro. Mas, assim, via de regra, o que a gente precisa saber, mesmo tendo esse profissional, tem que ser líquido, o mais líquido possível. Ótimo. Isso eu vi, por exemplo, quando eu era criança, na cidade como no interior de São Paulo, tinha pessoas que eram ditas milionárias, né? Tinham fazendas lá de 20 mil alqueires de terra, que valeria 100 milhões, só que nunca conseguia vender no valor, ou seja, e ficava pobre, é isso que você falou, não podia tomar um cafezinho, mas ele tinha uma fazenda gigantesca. Falei, pô, se colocar gado, passa a ter liquidez, o gado é liquidez, né? Mas enquanto for só terra, por exemplo, não tinha liquidez nenhuma, ou seja, era um patrimônio que não gerava retorno. Né? Aí, olha, a gente uma hora vai ter que vir aqui falar sobre isso. Nós vamos falar sobre isso em detalhe, pessoal. Tá? Hoje é só uma entrada. Quando se trata de patrimônio, se você não sabe o que é semente, não sabe o que é terra, isso. Se você não tem produto ou serviço e não sabe exatamente onde colocar, quando tem, você não consegue construir patrimônio. Sim. Né, com liquidez. Não tem como. Não tem como. É impossível. Então, o importante do patrimônio é a liquidez. É a liquidez. Muito bom. É só para começar, pessoal, para vocês começarem a entender. Nós temos muito para tratar nesse programa. Tá bom?